Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Vou falar sobre dólar nesse vídeo aqui, o cenário semanal. Eu sou Bruno Mazzoni. Vamos lá, as pautas do vídeo de hoje, pessoal, serão o seguinte, tá? A gente vai começar com o DXY, então hoje é dia 5, sabadão. Toda essa pauta aqui, todo esse conteúdo tem como ideia principal dar um plano de fundo para vocês que gostam de dólar, que operam dólar, um cenário para a semana, tá? Então, a primeira pauta é DXY, a segunda o nosso dólar aqui de Lula 1 ao Lula 3, depois o mini dólar de 2012 para cá, tá? O primeiro é o dólar cheio, depois o mini dólar, isso porque o dólar cheio eu tenho dados de 1999 para cá, o mini dólar foi criado assim como o mini índice em 2011. Depois a gente vem aqui para o nosso dólar gráfico mensal, mais o contrato atual, o contrato U. E aí eu termino com os ponticos aqui, a abertura e como que eu desenho o dólar para essa semana. Beleza, pessoal? Então, passado o disclaimer. Do disclaimer, eu convido todos a se inscreverem no canal, compartilhem o canal novo. A parte minha mais técnica aqui, que por hora tem vídeos semanais, principalmente sobre índice Bovespa e dólar futuro, tá? Pois bem, vamos lá, vamos começar com o DXY, pessoal. Então a semana foi uma semana marcada por muita paciência, né? Onde o DXY acabou dando um sinal de venda, né? Chegou a nossa resistência, 102.740, 102.860 na quinta, e o trade foi feito na sexta pós-payroll, né? Então quem foi paciente conseguiu ali, se não queria comprar mini dólar, né? O nosso dólar aqui, esperou o DXY chegar na região de resistência, ponto 1, ponto 2 esperou o próprio cupom, ponto 3 o principal que foi o payroll, tá? Então na sexta-feira acabou gerando a venda de quem está vendedor para o nosso contrato futuro. A compra, tá? A partir de quarta-feira já ficou esquisita, né? Porque esse candle aqui do DXY, apesar de ser um candle forte, né? Um candle com bastante volatilidade, foi direto para uma resistência. Então, vai abrir a semana, pessoal, com o meu cenário para o DXY no meio do caminho, tá? Se ele voltar na região laranja, volta a ser interessante fazer vendas no nosso dólar futuro, tá? E se ele vier de cara aqui para o 101.320, 101.870, 100.82, olha, cuidado com as vendas no nosso dólar futuro, tá? E quem tiver comprador seria a primeira região de suporte no DXY. E quais seriam as teses para o DXY ficar estável na semana que vem, pessoal? Europa fraca, Estados Unidos ainda forte, então a gente tem o DXY tem paridade muito forte com o euro, depois com o ien japonês, tá? Então a gente tem que torcer para Japão e Europa, basicamente isso. O Japão ser mais hawkish na sua política monetária, depois de 30 anos bearish, né? Ou dovish, perdão, não bearish, mas dovish, precisa da moeda japonesa ganhando terreno sobre a moeda americana, e o euro, dados econômicos resilientes, favorecem, tá? Commodities que favorecem também o DXY a cair. Precisa desse cara caindo, pessoal, e mantendo tendência de queda. Minha expectativa para a semana que vem é a lateralização, tá? Só que fechamos sexta-feira no meio do caminho. Tá? Então não é mais um trade óbvio de venda do nosso mini dólar, tá? Mas ainda considero um trade mais vendedor para o dólar, inclusive o nosso dólar, do que comprador, por hora. Por mais que o Roberto Campos tenha cortado juros, a gente ainda é um carry trade muito interessante, tá? E o payroll foi fraco, o que ajuda ali, tá, a manter um viés mais vendedor para o nosso dólar. Mas não há aquela correlação perfeita agora. Por quê? DXY fez uma tendência de alta relevante e o nosso dólar, quando a gente olha para o contrato, tá? Vamos lá para o gráfico diário rapidinho, tá? O nosso dólar também, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então a correlação tá bonitinha. Pessoal, o nosso dólar vai lá, deixa eu tirar os desenhos aqui do gráfico para vocês, tá? Então esse é o contrato de dólar futuro. Então, nós fizemos essa correlação, maravilha, quanto subiu quanto, chegamos lá, tá? Se vocês não quiserem desenhar nada no seu gráfico, basta saber que a tendência é de queda para o dólar, tanto o nosso dólar como o dólar mundo, tá? E aí nós quanto subiu quanto, e conseguimos aqui na semana passada finalizar um grande fluxo comprador, tá? O normal, o natural é agora a gente rumar para uma tendência de queda, tá? Arrumar não, né? Manter a tendência de queda. Beleza? Qual que é o problema? Nós não temos logo na abertura, tá? Logo na abertura, não do nosso dólar. Nosso dólar já até deu sinal aqui que pelo menos vai ter um pouco mais de dificuldade para subir logo na abertura. Mas nós não temos no DXY ainda esse sinal. Por quê? Porque eu preciso
de uma altinha mínima aqui no intraday para a gente tentar olhar ali com uma correlação mais bacana. Então eu olharia para o nosso dólar aqui futuro, tá? Somente com super trade de venda caso o DXY volte ao laranja, volte ao vermelho, tá? No mais, como o jargão do mercado fala, bunda na parede, tá? Mas alvo do DXY é no mínimo 101,321, tá? Não considero que o DXY acabou a queda. Não, considero que ele chega pelo menos aos 101,321, tá? Pra gente aí sim olhar para as duas narrativas. Corte de juros aqui no Brasil, menos carry. Aumento de juros nos Estados Unidos, menos carry. Então, acho que o nosso dólar para de cair. A gente pode ter essa narrativa, só não acho que vai ser no contrato de agosto. Considero ainda o contrato de agosto com dólar fraco. Beleza? Falando de cenários agora para o nosso dólar e trazendo um pouco de história, né? Lula 1 ou Lula 2, tá? O dólar de 2011 para cá, pessoal, já completou a sua simetria. Já gravei um vídeo falando sobre isso. Aqui eu só vou repetir. Tá? Quanto caiu quanto de 2009 a 2011, quanto caiu quanto de 2015 a 2017 e 2020 a 2021, mesma coisa, tá? Para não falar a mesma coisa, teria que ter parado em 4.767, tá? Lá em 2021 e vamos ser honestos aqui, né? Praticamente, né, pessoal? Tirando as caudas aqui, nós completamos, tá? Qual que é o cenário para você que está super vendedor no dólar? Que a gente vai ter uma década de queda, como foi de 2000 a 2008. 2003 a 2008, tá? E você, caso imagine o vermelho, então, tá mirando um dólar lá em 3.562,5, tá? 3.562,5. Pois bem, são os dois cenários, pessoal, para quem tá olhando para tendência. Agora, operador de swing, day trade, isso é muito longe, tá? Para esse contrato de agosto, para de setembro e de outubro, ou seja, pessoal, as próximas pelo menos 2 reuniões do cupom, por mais que ele quebre 0,50, eu ainda acho o nosso real forte, tá? Até porque os nossos vizinhos aceleraram mais as quedas do que a gente, aparentemente, tá? Então vamos lá, 50,13, 5,238 por dólar cheio, tá? 5,125,5, tá? Também seriam os 3 pontos de resistência, suporte 4,692,5, tá? Não tem o cenário base que a gente vai fazer um movimento diferente de 2017. Na minha opinião, nós estamos ali no dólar em 2017. Tá? Independente se você acha que vamos cair uma década ou se já caímos o que teríamos que cair e agora vamos lateralizar, né? Esse é o cenário do dólar. Tá? Quando nós temos inversão da política monetária, tivemos lá em 2017, a gente lateralizou o dólar aqui, tá? E a gente tende a fazer isso agora. Tá? Tende a fazer isso agora. Um canal de baixa com uma linha de tendência horizontal ou um suporte horizontal aqui, etc. Mais ou menos dessa maneira que eu espero, que eu imagino, tá? Olhando para os pontos, trazendo mini dólar, né? Agora, os pontos do mini dólar, 5,50,10, 5,238,5, 5,124,5, 5,143,5, tá? Seriam ali os piores pontos, tá? E o suporte 4,691,5. O sinal de venda, pessoal, seja por DXY fraco no mundo, recessão, etc. Recessão não digo, né? Mas enfraquecendo e as commodities subindo, o sinal de venda só vai ser dado quando fecharmos o mês abaixo do 4.691,5. Fechar um contrato abaixo desse cara, tá? Fechar um contrato abaixo desse cara, aí eu vou pegar a abertura do mês de agosto, por exemplo, e transformar ela numa resistência, tá? E vamos mirar o 4.460, 4.296, 4.378,5, certo? Feito isso, então, um cenário mais macro, olhando para o nosso dólar, curtíssimo prazo, com essa altinha migué atual, pessoal, no gráfico mensal a gente não consegue capturar a simetria, né? Daria para capturar aqui quem tem um bom olho, tá? É mais ou menos essa simetria que fizemos aqui e agora estamos fazendo de novo, tá? Então é muito importante que o dólar não feche, tá? O diário, principalmente o diário, né? Acima dos 4.897,5. Tá? Seria muito importante. Testa lá e volta, fecha abaixo. Grande suporte para a semana, pessoal, que pode confluir com os pontos do DXY de suporte. 4.821. Tá? 4.821 é o grande suporte da semana. Depois eu só vou ter 4.728, 4.691,5. Para quem opera o contrato inteiro, aí, no mês inteiro, quer operar a volatilidade, né? Eu teria esses 2 grandes suportes, ou esses 3 grandes suportes. Ponto de divisão de águas 4.897,5, fechamos muito próximos, tá? E tá no apocalipse 50,24,5.
Tá? Apocalipse 50,24,5. Apocalipse para o contrato. 50,24,5. Tá, pessoal? Então, se eu tivesse que enquadrar 5 pontos, tá? Lateralização 4,821, 4,897,5. Alta 50,24,5. Baixa 4,728, 4,691,5. Ainda considero que a gente vem ou para lateralização ou para baixa nesse contrato. Nos próximos, setembro, etc., a depender de como que vai estar a força americana e commodities, aí sim a gente pode falar de um dólar a 50,24,5, tá? Beleza? Olhando agora e trazendo os pontos, vamos trazer os pontinhos para vocês aqui. Então, sexta-feira foi um dia muito bom, tanto para quem queria beliscar compra como quem queria beliscar venda. Então, só teve que ser paciente, né? Teve que ser muito paciente, para ser sincero. Quinta-feira foi um dia difícil, tá? Sexta-feira foi um dia mais ordeiro. No último ponto ali, fechamos na quinta. E sexta-feira, quem operou, esperou DXY, Copom e Payroll, pegou o meio do Payroll. Tá? Pegou o meio do Payroll para vender, pós-resultado já vendeu. Tá? E aí só surfou. Poderia ter surfado até o 4,897, 4,886, 4,870,5, que foi o que parou e deixou 4,863. Tá? Pessoal, então difícil. Agora, a resistência para essa semana, de olho no DXY, pessoal, somente acima dos 102,873. Não é cenário base para a semana. Tá? Então, qualquer movimento que o DXY venha a fazer para cima, eu espero que o nosso dólar responda com menor intensidade e ele já tem aqui o 4,911, 4,923, 4,924 como principais resistências e eu termino 4,934. Então, 1, 2, 3, 4 pontos somente, pessoal. O 4,897 ou o 4,886 vocês podem utilizar como divisor de águas, tá? Cenário perfeito para mim para no 4,911, tá? E já sente resistência, faz este movimento aqui, ó. Bom, e volta. E aí o 4,873,5 pode ser ali um entrave, tá? E a gente lateraliza à espera de novos dados, ou de repente, né, lateraliza por alguns pregões. Depois rompeu o 4,600, 4,873. Pessoal, só vou ter o 34 eterno, 4,826, 4,812,5. E aqui é o ponto do diário. 4,821 do mensal, perdão. Certo, pessoal? Então, no diário, a gente dorme nos... Deixa eu tirar esses pontos para vocês aqui, para limpar o gráfico diário. No diário, a gente dorme no VWAP. Então, não tem como eu falar para vocês que não é resistência ali. É uma resistência. Tá? Mas é importante saber dos pontos de suporte enquanto o DXY não desabrocha. Tá? Eu não acho que ele vai desabrochar no começo da semana. Então, 4,873,5 acaba sendo um principal suporte ali. Tá? Rompeu somente nos 34. Tá? E principalmente no pontinho do mensal, que de novo eu já excluí ele aqui por algum motivo que não era para excluir, mas acabei excluindo. Vamos por agora sim. Então, 4,821. Tá? Os pontinhos aí são os pontos mais fortes. Azul, amarelo e vermelho. Tá? A gente dorme a semana dessa maneira. Tá? O mais legal de todos, tá? O cenário mais bacana é pelo menos retornar semana que vem aos 4,821. Tá? Vai surpreender se voltar aos 4,783? Não. Tá? Porque eu tô achando que o dólar cede, tá? Mas o 4,821 é um grande pepino para os vendedores dentro de uma semana que eu espero e aguardo o DXY com viés negativo, mas com pouca volatilidade. Então ele pode ficar sambando entre a região laranja e o finalzinho da setinha laranja aqui, ó, entre cima e embaixo, ficar lateralizando um pouco, um movimento parecido com esse aqui, ó. Tá? Um movimento parecido com esse aqui, nessa volatilidade. E aí olhar euro e olhar ien japonês, pessoal. Acho que não é das commodities que vai sair ali o sinal de enfraquecimento do dólar. Acho que é mais câmbio aí, ien japonês e euro, seria essa a minha expectativa, tá? Mas os grandes pontos de volatilidade acho que estão na telinha para vocês que vão abrir uma semana aí de dólar dando um susto pós-Copom. Faz sentido, né? Quanto mais a gente diminui o carry,
mais diminui juros no caso, né? Mais a gente e vê o Fed aumentando, menos atrativo fica a renda fixa brasileira, né? Então é natural o dólar subir e bolsa subir também, tá? A bolsa caiu na sexta muito por causa de Bradesco e Petrobras, tá? Mas a gente vai ficar de olho na semana que vem. Os pontos são esses, pessoal. Acho que os principais eu já destaquei para vocês. Os principais aqui eu já destaquei para vocês. Aqui no 15 minutos tem um pouquinho mais de ponto. Acho que numa hora fica mais limpinho ali, tá? E deixa os principais pontos somente. Certo? São esses aqui que vocês estão vendo na tela. Se o dólar subir, mensal, vai dar mais sossego para vocês, tá? 50,24, pessoal, é ali a parada more para esse contrato, tá? 50,24,5 seria a parada more para esse contrato, divisor de águas 4,897, tá? 4,897 fechou nele. Tá? Então, difícil falar para vocês de uma segunda-feira direcional, tá? 4,911 primeira resistência e suporte 4,863,5. Seriam esses dois grandes pontos para abertura de segunda-feira, por exemplo. Beleza? Fico por aqui. Espero ter ajudado vocês no cenário do dólar. Tchau, tchau.